Talvez você até queira rezar. Você se senta, faz o sinal da cruz, começa um Pai Nosso, e em menos de 30 segundos sua cabeça já foi embora. Você pensa no boleto, na mensagem que não respondeu, no jantar de hoje, na reunião de amanhã, no que você disse e não devia ter dito. De repente você percebe. Seu corpo está ali, sua boca está mexendo, mas o coração está em outro lugar. Você termina a oração e sente aquele peso. Eu não sei rezar. Eu sou um fracasso na vida espiritual. Deus deve estar cansado desse teatro. Escuta com atenção. Eu sou Teresa de Jesus, Teresa de Ávila, e eu conheço esse campo de batalha melhor do que você imagina. Eu vivi anos ajoelhada em capelas silenciosas com a cabeça tão barulhenta quanto a sua. Eu mesma dizia que meus pensamentos pareciam 1000 cavalos selvagens correndo dentro da cabeça. Se você não consegue se concentrar na oração, isso não significa que você é um caso perdido, nem que a sua oração é inútil. Mas você precisa de um método, não de culpa. Hoje eu quero te dar o mesmo método em 3 passos que eu aprendi na dor e que pode te ajudar a começar a controlar as distrações em minutos. Não porque a sua mente vai virar um deserto vazio, mas porque você vai aprender a trazê-la de volta para o lugar certo. E antes que você desista deste vídeo, eu já te adianto o mapa. No primeiro passo, eu vou te mostrar como colocar o seu corpo a favor da oração, e não contra. No segundo passo, você vai aprender a dar à sua mente uma âncora concreta, para ela não sair voando a cada segundo. No terceiro passo, eu vou te ensinar o segredo que mudou a minha vida de oração. Voltar sem drama cada vez que você se distrair. Se você ficar comigo até o final, você não vai sair daqui sem distrações para sempre. Isso não existe. Mas você vai sair sabendo exatamente o que fazer na próxima vez em que sua mente fugir em plena oração. Respira fundo. Vamos começar. Houve um tempo em que eu também acreditava que só pessoas muito especiais conseguiam rezar em silêncio. Eu via santos, místicos, almas recolhidas e pensava: isso não é para mim. Eu sou muito inquieta. Minha cabeça não para. Deus deve preferir as pessoas calmas. Eu me ajoelhava na capela, olhava para o sacrário e tentava pensar em Deus. Em poucos minutos eu estava lembrando conversas, planejando obras, pensando em cartas, imaginando coisas completamente inúteis. Eu levantava irritada, me chamava de hipócrita, prometia que na próxima vez seria diferente, e na próxima vez acontecia a mesma coisa. Talvez você viva algo parecido. Você promete que hoje vai rezar direito, que vai se concentrar, que vai ser diferente, mas o celular vibra, a memória dói, a preocupação invade, e de novo você termina se chamando de disperso, fraco, indigno, falso. Foi justamente quando eu estava cansada de me acusar e fracassar que Deus começou a me ensinar de outro jeito. Ele me mostrou que tentar não pensar em nada é como tentar segurar o vento com as mãos. O problema não é ter pensamentos. O problema é não saber o que fazer com eles. Então, eu parei de querer apagar a mente e comecei a aprender a orientá-la. É disso que nasce o meu método em 3 passos. Vamos ao primeiro. Primeiro passo: colocar o corpo na oração. Você quer que a mente se recolha, mas o corpo está dizendo exatamente o contrário. Você reza jogado no sofá, com o celular ao lado, com a TV ligada no outro cômodo, revendo notificações enquanto diz Ave-Marias. Seu corpo está em modo qualquer coisa. Sua mente segue o corpo. O primeiro passo é muito simples e muito esquecido. Coloque o seu corpo diante de Deus de propósito. Antes de começar a rezar, não se jogue de qualquer jeito. Sente-se ou se ajoelhe numa posição em que você fique acordado e presente. Não precisa ser duro nem teatral, mas também não pode ser postura de quem vai cochilar. Sinta os seus pés tocando o chão. Perceba sua respiração. Relaxe os ombros. Afaste um pouco o celular e então diga, se puder em voz baixa: Senhor, eu estou aqui. Eu me coloco inteiro na tua presença. Quando eu entrava na capela, eu não ia correndo. Eu fazia uma pequena reverência, andava com calma até o lugar de oração, ajoelhava com consciência. Era como se o meu corpo estivesse dizendo à minha alma:
Agora é diferente. Agora é tempo de estar diante de Deus. Você não é um espírito solto no ar. Você é corpo e alma. Quanto mais você ensina o seu corpo a entrar em modo de oração, mais fácil se torna para a mente entender o que está acontecendo. Antes de qualquer palavra, coloque-se assim diante de Deus. É 1 minuto a mais que muda o clima inteiro da oração. Segundo passo, dar uma âncora à sua mente. A mente distraída é como uma criança sozinha num quarto vazio. Qualquer coisa vira brinquedo. Se você começa a rezar sem dar à sua mente algo concreto de Deus, ela vai se agarrar ao que estiver mais disponível: preocupações, lembranças, fantasias, filmes, dívidas, mágoas. O segundo passo do método é dar à sua mente uma âncora sagrada. No meu tempo, eu usava muito um crucifixo, uma imagem de Cristo, uma cena do Evangelho. Eu escolhia antes de rezar: hoje vou olhar para Jesus no Horto das Oliveiras. Ou, hoje vou ficar com o rosto de Cristo na cruz. E cada vez que a mente fugia, eu não ficava caçando pensamentos. Eu voltava o olhar para aquela uma coisa. Você pode fazer o mesmo? Antes de começar a oração, escolha. Pode ser um crucifixo na sua mão, um ícone na parede, uma vela acesa diante de uma imagem, ou até uma frase da palavra de Deus como: "O Senhor é meu pastor", ou "Jesus, eu confio em vós". Não escolha 10 coisas. Escolha uma âncora e diga a si mesmo bem claramente: durante estes minutos de oração, toda vez que eu perceber que fugi, eu vou voltar a olhar para esta cruz ou repetir esta frase. Sua mente ainda vai fugir. Isso é normal. Mas agora ela tem para onde voltar. Sem âncora, cada distração é um convite para desistir. Com âncora, cada distração vira uma oportunidade de retorno. Eu percebi que não adianta querer ter a mente vazia. É muito melhor querer ter a mente voltando sempre para o mesmo lugar. E esse lugar é uma presença real, o rosto de Jesus, o coração de Jesus, uma palavra viva de Deus. Terceiro passo: voltar sem drama. 1000 vezes, se for preciso. Aqui está o ponto onde a maioria das almas se perde. Você até começa bem, corpo presente, imagem ou palavra escolhida. Mas quando vem a distração, o que você faz? Muita gente faz assim: percebe o pensamento e pensa: de novo? Eu sou uma desgraça na oração. Nem 5 minutos eu aguento. Deus deve ter nojo de mim. E aí entra numa espiral de culpa, autoacusação, desespero. Perceba, a distração foi a primeira quebra. A autoacusação foi a segunda. Você estava distraído e agora está distraído acusando a si mesmo. O método que Deus me ensinou foi outro: perceber, reconhecer, voltar, sem escândalo. Perceber. Estou pensando no trabalho, na conversa, no problema. Reconhecer. Senhor, isso está aqui em mim. Tu vês. Não vou fingir que não existe. E voltar. Simplesmente levantar o olhar para a âncora que você escolheu, olhar para o crucifixo ou repetir de novo: Jesus, eu confio em vós. Se você se distrair 1000 vezes, 1000 vezes você volta. E eu digo com toda clareza: cada vez que você volta, não é fracasso, é um ato de amor. Quando eu entendi isso, minha vida de oração mudou. Em vez de passar o tempo em oração me xingando na frente de Deus, eu passei a simplesmente voltar, 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 como uma criança pequena que vive correndo e toda hora volta para o colo da mãe. Deus não está contando quantas vezes você se distraiu. Ele está olhando quantas vezes você decidiu voltar. Esse é o coração do método. Se estes 3 passos já estão acendendo uma luz dentro de você, não deixa isso morrer daqui a pouco. Quando eu ainda vivia, eu falava muito às minhas irmãs, mas hoje eu falo com você assim, por essa tela. E quero te pedir um gesto concreto agora. Quando este vídeo terminar, ou até antes, se você quiser, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a voltar para ti toda vez que eu me distrair. Não é slogan, é um pequeno ato de decisão. E se você quer continuar caminhando comigo, inscreva-se no canal Teresa Te Aconselha e ative as notificações. Assim, cada novo vídeo vai ser mais um convite para você não desistir da oração
mesmo quando tudo parece barulho. Agora, vamos aprofundar um pouco mais o que esse método faz na sua alma. Talvez você pense: tá bom, Teresa, eu já entendi a teoria, mas eu queria rezar bonito, cheio de presença, sem distração. Do que adianta uma oração toda quebrada? Vou te responder com uma imagem. Imagina que você está na sala de espera de um hospital com alguém que você ama. Vocês não têm muito o que dizer. Você está cansado, inquieto, levanta, senta, mexe no casaco, olha o relógio. Você até pensa: eu não estou sendo uma grande companhia. Estou nervoso, distraído. Mas a pessoa doente, quando olha para trás, não lembra do seu tique, da sua inquietação. Ela lembra de uma coisa: ele não foi embora. Ela ficou comigo lá. Na oração, Deus é essa presença que vê muito além das suas manias. Quando você fica ali, mesmo distraído, mesmo quebrado, mesmo voltando toda hora, o que vale mais é: ele não foi embora. Ela não desistiu. Eu dizia às minhas irmãs: 1 hora de oração com 1000 distrações suportadas por amor agrada mais a Deus do que muitas horas de consolo que não custam nada. O que o método em 3 passos faz não é te transformar num monge zen, é te ajudar a permanecer. E é nessa permanência, aparentemente pobre, que Deus trabalha mais fundo. Há ainda um segredo que a ciência moderna começa a descobrir com outras palavras. Se você pudesse olhar o seu cérebro por dentro, veria caminhos, trilhas, como estradas de terra pisadas. Toda vez que você alimenta certas distrações, você reforça um caminho. Por exemplo, se cada vez que você fica ansioso você pega o celular, a sua mente aprende: ansiedade igual celular. Então, automaticamente, em qualquer silêncio, ela vai buscar a tela. Quando você começa a aplicar este método em 3 passos, você está, devagarinho, criando novos caminhos. Você ensina à sua mente: silêncio igual olhar para a cruz. Distração igual voltar sem drama. No começo, é duro, estranho, cansativo. É como abrir uma picada no mato. Mas com o tempo, esse caminho novo vai ficando mais fácil, enquanto os caminhos antigos vão perdendo força. Você não precisa saber nada de neurociência para isso funcionar. Basta saber que cada vez que você volta, mesmo sem gostar, está reforçando um hábito novo, o hábito de voltar para Deus. E isso, unido à graça, vai te dar uma liberdade que hoje parece impossível. Agora, eu quero te propor um exercício muito concreto para você aplicar o método ainda hoje, não só guardar na cabeça. Quando este vídeo acabar, procure um lugar minimamente tranquilo. Pode ser seu quarto, sala, capela, até o carro estacionado. Coloque seu corpo na oração. Sente-se direito ou se ajoelhe. Tire o celular do alcance da mão. Faça o sinal da cruz devagar. Respire fundo 3 vezes. Diga: Senhor, eu estou aqui diante de ti. Escolha a sua âncora. Pegue um crucifixo ou olhe para uma imagem ou repita: Jesus, eu confio em vós, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Decida. Cada vez que eu perceber que fugi, eu vou voltar para isso. Reze por apenas 5 minutos praticando o retorno sem drama. Não espere um êxtase. Quando se distrair, apenas diga: Senhor, tu vês isso também, e volte ao crucifixo ou à frase. Se for preciso, volte 50 vezes. Ao final de 5 minutos, faça uma coisa que quase ninguém faz. Agradeça a Deus não porque foi bonito, mas porque você ficou. Diga: Jesus, foi pobre, mas foi teu. Obrigado por ter me sustentado aqui. Se você fizer isso hoje e repetir amanhã e depois de amanhã, sem perceber, você vai notar que a mente ainda distrai, mas você volta mais rápido, as culpas internas diminuem, a sensação de estar falando sozinho vai se transformando numa presença silenciosa, mas firme. É assim que a oração começa a amadurecer. Se este método fez sentido para você, eu quero te pedir mais um passo. Escreva nos comentários com as suas palavras: Senhor, eu quero aprender a ficar contigo, mesmo distraído. Isso é um compromisso. É colocar diante de Deus o desejo de não fugir mais.
E se você deseja continuar caminhando por esse caminho de oração simples e profunda, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, cada novo vídeo sobre confiança, silêncio de Deus, rosário seco, sentimentos confusos, vai ser um lembrete. Volta. Volta para a presença. Volta para a oração. Nós ainda vamos falar, em outros momentos, de coisas mais profundas, da noite em que Deus parece realmente ausente, do sofrimento que não se explica, do momento em que Ele tira, inclusive, as seguranças espirituais. Mas nada disso adianta se você não aprender primeiro esta arte pequenina: perceber, reconhecer e voltar 1000 vezes se for preciso. O céu não se impressiona com a sua performance. O céu se alegra porque, apesar de tudo, você decidiu ficar. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te dê coragem para começar ainda hoje estes 3 passos e que eu, Teresa de Jesus, possa caminhar contigo cada vez que você fechar os olhos e, em meio ao barulho da cabeça, ousar dizer de novo: Senhor, estou aqui, com distrações e tudo, mas sou teu.